A Zona Morta. Stephen King. Capítulo 11. 1. O que vai fazer? Sam Isaac perguntou. Sei lá. Johnny respondeu. Quantos você disse que estão lá embaixo? Uns 8. Um deles é correspondente do Associated Press do norte da Nova Inglaterra. E tem gente de 2 redes de TV com câmeras e refletores. O diretor do hospital está bastante chateado com você, Johnny. Acha que tem sido leviano. Eu devia ter deixado a casa de uma mulher pegar fogo? Johnny argumentou. Acho que estão aqui porque a porra da pauta dos jornais do dia deve estar muito fraca. Na verdade, não. Ford vetou 2 projetos de lei. A OLP explodiu um restaurante em Tel Aviv. E um cachorro da polícia farejou quase 200 quilos de maconha no aeroporto. Então, o que estão fazendo aqui? Johnny perguntou. Quando Sam entrou dizendo que o saguão estava se enchendo de repórteres, o primeiro pensamento de Johnny foi imaginar como a mãe reagiria ao ver as notícias. Ela estava com Herbie em Ponal, aprontando-se para a peregrinação à Califórnia, que começaria na semana seguinte. Nem Johnny nem o pai achavam a viagem uma boa ideia. E as notícias de que o filho teria alguma aptidão paranormal talvez fizessem Vera cancelar a viagem. Mas Johnny tinha muito medo de que a emenda pudesse ser bem pior que o soneto. Algo desse gênero poderia colocar a mãe fora da órbita para sempre. Por outro lado, um pensamento que de repente floresceu em sua mente com a força de uma inspiração. Talvez a pessoa disse ao voltar com os remédios. Estão aqui porque o que aconteceu é notícia. Sam afirmou. Tem todos os ingredientes clássicos. Eu não fiz nada. Você apenas disse a Ellie Magoo que a casa dela estava pegando fogo. E estava mesmo. Disse Sam em voz baixa. Vamos lá, Johnny. Acho que você já sabia que isto ia acontecer, mais cedo ou mais tarde. Não tenho nenhuma inclinação para o sensacionalismo. Johnny respondeu severamente. Não quis dizer isso. Um terremoto não tem inclinação para o sensacionalismo. Mas os repórteres vão lá para fazer a cobertura. As pessoas querem saber. E se eu simplesmente me recusar a falar com eles? Não seria a melhor opção, Sam respondeu. Eles iriam embora e publicariam os rumores mais absurdos. Depois, quando recebesse alta, tudo despencaria em você. Iam sacudir os microfones na sua cara como se você fosse um senador ou algum chefão do crime, entende? Johnny refletiu um pouco. Bright também está lá embaixo? Está. E se eu pedisse para ele subir? Ele poderia pegar a história e repassá-la ao resto do pessoal. Pode fazer isso, mas vai deixar os outros jornalistas extremamente decepcionados. E um repórter decepcionado vai virar seu inimigo. Nixon os desagradou e eles o fizeram em pedacinhos. Não sou o Nixon, disse Johnny. Graças a Deus. O Isaac respondeu com um sorriso radiante. O que você sugere? Johnny perguntou. 2. Os repórteres se levantaram e caminharam para a frente quando Johnny cruzou as portas de vai-vem e entrou na parte esquerda do saguão. Estava usando uma camisa branca, aberta no colarinho, e uma calça jeans azul, grande demais para ele. O rosto estava pálido, mas sereno. As cicatrizes das cirurgias nos tendões apareciam distintamente no pescoço. Os flashes jogaram clarões de luz quente sobre ele que se assustou. Começaram a inundá-lo com perguntas. Ei! Sam Isaac gritou. É um paciente em recuperação. Ele quer dar uma breve declaração e responder a algumas perguntas, mas só se vocês se comportarem de maneira ordenada. Agora recuem e o deixem respirar. 2 supostes com luz de TV se acenderam, envolvendo o saguão em um clarão irreal. Médicos e enfermeiras se reuniram na porta da sala de espera para observar. Johnny estremeceu de novo diante das luzes e se perguntou se aquilo era o que chamavam de notoriedade. Teve a impressão de que podia realmente estar dentro de um sonho. Quem é o senhor?
gritou um dos repórteres para o Isaac. Sou Samuel Isaac, médico deste jovem, e escrevam direito para que não pareça um palavrão. Houve uma risada geral, o que descontraiu um pouco o ambiente. Johnny, está se sentindo bem? O Isaac perguntou. Já era noite, e aquela súbita percepção da cozinha de Aileen McGill pegando fogo parecia distante e sem importância para Johnny. Era como a lembrança de uma lembrança. Claro. Qual é a declaração? Um dos repórteres perguntou. Bem, começou Johnny. Aí vai. Minha fisioterapeuta se chama Aileen McGill. É uma senhora muito generosa e está me ajudando na recuperação de minhas forças. Sofri um acidente, como vocês sabem, e uma das câmeras de TV se aproximou, arregalando as lentes para ele, fazendo-o perder a concentração por um momento. E o coma me deixou muito fraco. Meus músculos entraram praticamente em colapso. Hoje de manhã, eu estava com ela na sala de fisioterapia, acabando o último exercício, e tive a sensação de que sua casa estava pegando fogo. Isto é, para ser mais específico, Jesus, você está parecendo um idiota. Senti que ela havia esquecido de desligar o gás do fogão e que as cortinas da cozinha estavam começando a pegar fogo. Então descemos e ligamos para os bombeiros. Foi só isso que aconteceu. Houve um momento de pausa atordoada enquanto eles digeriam a coisa. Eu tive a sensação e foi só isso que aconteceu. E então a avalanche de perguntas voltou, tudo se misturando em um caldo indistinto de vozes humanas. Johnny olhou ao redor com ar abatido, sentindo-se desorientado e vulnerável. Um de cada vez, o Isaac gritou. Levantem as mãos. Nunca estiveram na escola? Mãos se agitaram e Johnny apontou para David Bright. Chamaria isso de experiência paranormal, Johnny? Chamaria de sensação. Johnny respondeu. Estava fazendo abdominais. E quando terminei de fazê-las, a senhora McGill pegou minha mão para me ajudar a levantar e eu simplesmente soube. Apontou para outra pessoa. Mel Allen, Sunday Telegram de Portland, Sr. Smith. Foi como uma foto em sua cabeça? Não, absolutamente não, disse Johnny, mas ele não era realmente capaz de se lembrar como havia sido. Isso já lhe tinha acontecido antes, Johnny. Uma mulher jovem com uma blusa larga perguntou. Sim, algumas vezes. Pode nos contar sobre os outros incidentes? Não, prefiro não contar. Um dos repórteres de TV ergueu a mão e Johnny acenou para ele. Teve algum desses lampejos antes de seu acidente e do estado de coma que ele ocasionou, Sr. Smith? Johnny hesitou. O saguão pareceu muito silencioso. Os holofotes esquentavam seu rosto como um sol tropical. Não, disse ele. Outra avalanche de perguntas. Atordoado, Johnny olhou de novo para o Isaac. Parem, parem! O médico gritou, virando-se para Johnny quando o vozerio diminuiu. Não está cansado? Vou responder a mais 2 perguntas, disse Johnny. Depois, realmente foi um longo dia para mim. Sim, senhora. Apontava para uma mulher corpulenta que tinha se posicionado entre 2 repórteres jovens. Senhor Smith, disse ela com uma voz que parecia uma tuba, alta e arrebatadora. Quem os democratas vão lançar como candidato à presidência no ano que vem? Não sei dizer, disse Johnny, francamente surpreso com a pergunta. Como poderia saber? Novas mãos se levantaram. Johnny apontou para um homem alto, de ar severo, que usava um terno escuro. Ele deu um passo à frente. Havia algo afetado e pedante em seu porte. Senhor Smith, sou Roger do Sun, de Lewiston, e gostaria de saber se o senhor tem alguma ideia da razão para possuir uma aptidão tão extraordinária quanto essa. Se de fato a tem. Por que o senhor, Sr. Smith? Johnny pigarreou. Se entendi bem a sua pergunta, está me pedindo que dê justificativas para algo que não compreendo. Não posso fazer isso. Não justifique, Sr. Smith. Só o explique. Acha que estou brincando com eles, ou tentando brincar. O Isaac deu um passo à frente e ficou ao lado de Johnny.
Talvez eu possa responder, disse ele, ou pelo menos tentar explicar por que a questão não pode ser respondida. O senhor também é paranormal? Dussault perguntou em um tom de ironia. Sou. Todos os neurologistas precisam ser. É um requisito básico, respondeu Isaac. Houve uma explosão de risadas e Dussault ficou vermelho. Senhoras e senhores da imprensa, esse homem passou 4 anos e meio em coma. Nós, que estudamos o cérebro humano, não temos ideia de como isso acontece nem de como ele saiu daquele estado. Na verdade, simplesmente não sabemos o que é de fato um estado de coma. Assim como não sabemos exatamente o que é o sono ou o ato banal de despertar. Não compreendemos, senhoras e senhores, o cérebro de uma rã ou o cérebro de uma formiga. Podem me citar dizendo essas coisas. Estão vendo? Não tenham medo, rã? Mais risos. Gostavam de Isaac, mas Dussault não riu. Também podem me citar dizendo que acredito que este homem agora possui uma aptidão humana muito nova, muito antiga. Por quê? Se eu e meus colegas não compreendemos o cérebro de uma formiga, vou conseguir explicar a vocês o porquê? Não vou. Mas posso sugerir algumas coisas interessantes. Coisas que podem ter ou não algum significado. Uma parte do cérebro de John Smith sofreu uma lesão maior do que qualquer possibilidade de reparo. Uma parte muito pequena, mas talvez todas as partes do cérebro sejam vitais. Ele chama essa área de zona morta. Nela, ao que parece, estão estocadas algumas lembranças antigas. Todas essas lembranças apagadas parecem parte de um conjunto, formado por ruas, avenidas e nomes de rodovias. Na verdade, um subconjunto de uma série maior e mais abrangente, aquelas das localizações. É uma pequena, mas uma total afasia que parece incluir tanto a linguagem quanto as aptidões visuais. Para equilibrar isso, outra minúscula parte do cérebro de John Smith teria sido despertada. Uma seção do cérebro dentro do lóbulo parietal. Uma das seções fortemente estriadas do cérebro posterior e pensante. As respostas elétricas dessa parte do cérebro de Smith estão um pouco diferentes do que deviam ser. E mais um ponto aqui. O lóbulo parietal está relacionado com o sentido do tato. Mesmo que ainda tenhamos dúvidas se muito ou pouco, e de fato fica muito próximo daquela região do cérebro que isola e identifica diferentes formas e texturas. E tenho observado que os lampejos de John são sempre precedidos de alguma espécie de toque. Silêncio. Os repórteres faziam anotações frenéticas. As câmeras de TV, que tinham se desviado para enquadrar o Isaac, recuavam agora, focando exclusivamente em Johnny. Não é como eu falei, Johnny? O Isaac perguntou. Acho que sim. De repente, Dussault abriu caminho com os ombros por entre o emaranhado de repórteres. Por um momento, Johnny achou que ele ia se colocar na frente do grupo. Possivelmente com o objetivo de refutar o que ouvira de Isaac. Então ele viu Dussault tirar alguma coisa do pescoço. Faça uma demonstração. Pediu o repórter segurando um medalhão na ponta de uma fina corrente de ouro. Vamos ver o que pode fazer com isto. Isso não vai acontecer, disse o Isaac. As sobrancelhas espessas e arrepiadas tinham se unido de forma ostensiva e ele encarou Dussault como Moisés. Este homem não é um artista de circo, senhor. Podemos estar sendo enganados, Dussault respondeu. Ou ele é capaz ou não é capaz, certo? Enquanto o senhor nos sugeria certas ideias, eu fazia outras sugestões para mim mesmo. E o que estou sugerindo agora é que caras desse tipo jamais podem fazer qualquer demonstração atendendo a pedidos de um desconhecido, porque são tão autênticos quanto uma nota de $3. Johnny olhou para os outros repórteres. Excluindo Bright, que parecia um tanto embaraçado, todos acompanhavam avidamente a cena. De repente, ele se sentiu como um cristão em uma cova de leões. De um modo ou de outro, eles iam ganhar. Se pudesse dizer alguma coisa a Dussault, teria uma reportagem de primeira página. Se não pudesse, ou se ele se recusasse a tentar, faria outro tipo de reportagem de primeira página. E então? Perguntou Dussault. O medalhão balançava de um lado para o outro sob seu punho.
Johnny olhou para o Isaac, mas o Isaac olhava para o lado aborrecido. Me dê, disse Johnny. Dussault passou o medalhão a Johnny, que o pôs na palma da mão. Era uma imagem de São Cristóvão. Deixou que a corrente fina caísse em cima dela, formando rapidamente um montinho amarelo e fechou a mão. Um silêncio mortal invadiu o ambiente. Ao punhado inicial de médicos e enfermeiras parados junto à porta da sala de espera, agora haviam se juntado meia dúzia de outros funcionários do hospital. Alguns já sem os jalecos, de saída do final de seus turnos. Uma multidão de pacientes se reunira na porta do corredor que levava à sala de jogos e de TV no primeiro andar. As pessoas que vinham da visita recular nos finais da tarde tinham se desviado da entrada principal para passar por ali. Uma densa onda de tensão pairava no ar como um cabo de eletricidade zumbindo. Johnny continuava em silêncio, pálido e magro em sua camisa branca e calça jeans azul grande demais. Apertava a medalha de São Cristóvão com tanta força que os tendões do pulso de sua mão direita se destacavam com nitidez sob o clarão dos holofotes. Na frente dele, sóbrio, de terno preto com um impecável ar de juiz, Dussault não abandonava a posição de desafio. O momento pareceu se estender por uma eternidade. Ninguém tossia ou sussurrava. « Oh! » Johnny disse em voz baixa. « É isso mesmo? » Seus dedos se afrouxaram devagar. Ele olhou para Dussault. « E então? » Dussault perguntou, mas de repente o tom autoritário havia desaparecido de sua voz. E o Johnny nervoso e cansado que tinha respondido às perguntas dos repórteres também parecia ter desaparecido. Havia um meio sorriso em sua boca, mas sem nada de caloroso. O azul dos olhos de Johnny escurecera. O olhar estava frio, distante. O Isaac viu a transformação e sentiu a friagem de um arrepio. Mais tarde diria à mulher que tinha visto a face de alguém olhando através de um microscópio de grande alcance e observando uma interessante espécie de paramécio. « É o medalhão de sua irmã », ele afirmou a Dussault. Seu nome era Anne, mas todos a chamavam de Terry. Sua irmã mais velha. Você a adorava. Quase cultuava o chão em que ela pisava. De repente, a voz de Johnny Smith começou a se elevar e a se transformar de um modo terrível. Tornou-se a voz entrecortada e vacilante de um adolescente. É para quando você atravessar a Lisbon Street com um sinal verde, Terry. Ou quando estiver sozinha com um daqueles caras da gangue. Não se esqueça de mim, Terry. Não se esqueça. A mulher robusta que perguntara a Johnny quem os democratas indicariam no ano seguinte deixou escapar um gemido breve, mas assustado. Um dos cinegrafistas sussurrou, santo Deus, com uma voz rouca. Pare com isso. Dussault murmurou. Seu rosto se transformara em uma sombra obscura e mórbida. Os olhos pareciam saltar das órbitas, e a saliva, sob a luminosidade áspera, brilhava como um cromo no lábio inferior. As mãos avançaram para o medalhão, que agora oscilava na ponta da fina corrente de ouro presa nos dedos de Johnny. As mãos, no entanto, tinham avançado sem força e sem autoridade. O medalhão continuava oscilando de um lado para o outro, disparando hipnóticos reflexos de luz. Lembre-se de mim, Terry. A voz adolescente implorava. Fique limpa, Terry. Por favor, pelo amor de Deus, fique limpa. Pare com isso. Pare com isso, seu filho da puta. Agora Johnny voltava a falar com sua própria voz. Era a velocidade, não era? Depois as anfetaminas. Mas ela acabou morrendo de um ataque cardíaco aos 27 anos. Ainda pôde usar o medalhão durante 10 anos, Roger. E sempre se lembrava de você. Nunca te esqueceu. Nunca te esqueceu. Nunca, nunca, nunca. O medalhão escorregou dos dedos de Johnny e bateu no chão como um breve toque musical. Por um momento, Johnny desviou o olhar para o vazio. Uma expressão calma, fria, distante. Dussault tateava a seus pés para pegar o medalhão. Soluçava dolorosamente no silêncio atônito das pessoas. Quando um flash pipocou, a face de Johnny ganhou traços mais firmes, e ele tornou-se outra vez reconhecível. Pareceu tocado inicialmente pelo horror, depois pela piedade.
Ele se ajoelhou desajeitadamente ao lado de Dussault. Sinto muito, disse. Sinto muito, eu não pretendia. Seu enganador, vigarista safado. Dussault gritou. É uma mentira, tudo mentira, tudo mentira. Atingiu Johnny no pescoço com um desajeitado golpe de mão aberta. Johnny caiu, batendo forte com a cabeça no chão e viu estrelas. Alvoroço. Johnny estava vagamente consciente de Dussault abrindo caminho às cegas por entre a multidão, em direção às portas de saída. Um grupo se apinhava em volta de Dussault, outro em volta de Johnny. Ele viu Dussault passando por uma floresta de pernas e sapatos. De repente, Isaac estava do seu lado, ajudando-o a se sentar. John, tudo bem com você? Ele te machucou? Menos do que eu o machuquei. Estou bem. Johnny lutou para ficar de pé. Mãos, talvez de Isaac, talvez de outra pessoa, o ajudaram. Estava tonto e enjoado, quase com vontade de vomitar. Fazer aquilo havia sido um equívoco, um terrível equívoco. Alguém deu um grito estridente. A mulher robusta que fizera a pergunta sobre os democratas. Johnny viu Dussault cair bruscamente de joelhos, tentar agarrar a manga da blusa estampada da mulher robusta e escorregar exausto para a frente, sobre o piso, junto da porta que tinha tentado alcançar. A medalha de São Cristóvão continuava em sua mão. Desmaiou. Alguém falou. Perdeu inteiramente os sentidos. Incrível. Culpa minha, disse Johnny a Sam Isaac. Sua garganta estava contraída, de vergonha e lágrimas. Tudo culpa minha. Não, disse Sam. Não, John. Mas era. Deu uma guinada se livrando das mãos de Isaac e foi para onde Dussault se encontrava. Ele agora recuperava os sentidos. Os olhos piscando, ofuscados para o teto. 2 médicos se aproximaram para ajudá-lo. Ele está bem? Johnny perguntou, virando-se para a repórter de blusa folgada. Ela se encolheu e uma nuvem de medo passou em seu rosto. Johnny então se virou para o outro lado, para o repórter de TV que perguntara se ele tivera aqueles lampejos antes do acidente. De repente parecia muito importante dar explicações a alguém e falou. Não tive a intenção de ofendê-lo. Com toda honestidade, jamais pensei em ofendê-lo. Eu não sabia. O repórter recuou um passo. Não, disse. Claro que não quis fazer nada. Ele pediu por isso, todos viram. Só que não encoste em mim, tá? Johnny olhou mudo de espanto, os lábios trêmulos. Ainda estava em choque, mas começava a compreender. Ah, sim, estava começando a compreender. O repórter tentou sorrir e só conseguiu mostrar um escar cadavérico. Só não me toque, Johnny, por favor. Não é assim que funciona. Johnny respondeu, ou tentou responder. Mais tarde não teria certeza se sua boca havia realmente deixado escapar algum som. Não me toque, Johnny, tudo bem? O repórter foi recuando para onde seu cinegrafista guardava o equipamento. Johnny ficou parado observando e começou a tremer de cima a baixo. 3. É para o seu próprio bem, John, disse o Isaac. A enfermeira estava atrás dele, como um fantasma de branco, um aprendiz de feiticeira com as mãos flutuando sobre a mesinha de rodas com medicamentos, um paraíso para viciados em drogas e sonhos doces. Não, disse Johnny. Ainda estava tremendo e agora também suava frio. Chega de injeções. Estou farto até a raiz dos cabelos de injeções. Um comprimido, então. Também chega de comprimidos. Vai te ajudar a dormir. Será que ele vai conseguir dormir? Aquele tal de Dussault? Foi ele que provocou. A enfermeira murmurou e se encolheu quando o Isaac se virou para ela. Mas o Isaac deu um sorriso astuto. Ela está certa, disse o médico. O homem pediu. Achou que você estava passando o conto do vigário, John. Uma boa noite de sono e você conseguirá ver a coisa na perspectiva correta. Vou dormir por mim mesmo. Johnny, por favor. Eram 23h15. A TV do outro lado do quarto tinha acabado de ser desligada. Johnny e Sam tinham assistido juntos à reportagem.
foi exibida logo após o veto de Ford aos decretos. A história dele foi mais sensacional. Johnny pensou com uma mórbida satisfação. Trechos de um republicano careca repetindo chavões sobre o orçamento nacional simplesmente não podiam competir com o pequeno filme que o câmera da UAB conseguira fazer ali no início da noite. O vídeo acabava com Dussault mergulhando no chão com o medalhão da irmã preso em uma das mãos, desmoronando em um desmaio, tentando agarrar a repórter como um homem se afogando tentaria se agarrar a um bambu. Quando o apresentador do jornal passou a história do cão policial e dos 200 quilos de maconha, o Isaac saiu brevemente do quarto. Pouco depois voltou com a notícia de que a mesa telefônica do hospital ficara congestionada de ligações para Johnny antes mesmo que a reportagem acabasse. A enfermeira com o medicamento apareceu alguns minutos depois, levando Johnny a supor que o Isaac não havia ido até a sala de enfermagem só para dar uma checada nos boletins dos pacientes. Nesse instante, o telefone tocou. O Isaac disse um palavrão em voz baixa. Mandei segurar em todas as chamadas. Não atenda. John, vou. Mas Johnny já havia atendido. Ele ouviu um momento e abanou a cabeça. Sim, está certo. Cobriu o fone com a mão. É meu pai, disse. Descobriu o telefone. Olá, pai. Acho que você... Ele escutava. O sorriso se dissipou de sua boca e foi substituído por uma expressão de início de horror. Os lábios se moviam silenciosamente. John, o que foi? O Isaac perguntou em um tom estridente. Tudo bem, papai. Johnny falou quase em um sussurro. Sim. Campbell General. Sei onde é. Logo acima de Jerusalém Slot. Está certo. Tudo bem. Papai. A voz foi sufocada. Os olhos ainda não vertiam lágrimas, mas estavam marejados. Sei disso, papai. Também amo muito você. Sinto muito. Ouviu. Sim, foi, disse Johnny. A gente se vê, papai. Sim, até logo. Desligou o telefone, pôs a palma das mãos nos olhos e apertou. Johnny? Sam inclinou-se para a frente, pegou uma das mãos dele e apertou com suavidade. É sua mãe? Sim, é minha mãe. Ataque do coração? Derrame. Johnny respondeu e Sam Isaac deixou escapar um pequeno e doloroso assobio por entre os dentes. Estavam vendo o noticiário da TV. Nenhum deles fazia a menor ideia. Então eu apareci e ela teve um derrame. Jesus, está no hospital. Agora só falta acontecer alguma coisa com meu pai. Seria o ato final. Ele deu uma risada alta. Os olhos passaram febris de Sam para a enfermeira e voltaram a Sam. É um ótimo dom, disse ele. Todos deviam ter. A risada veio de novo. Praticamente um grito. Qual é o estado dela? Sam perguntou. Ele não sabe. Johnny tirou as pernas da cama. Já tinha vestido um camisolão do hospital e os pés estavam descalços. O que pensa que vai fazer? Sam perguntou em um tom agudo. O que está aparecendo? Johnny ficou de pé e, por um momento, achou que Sam ia empurrá-lo de volta para a cama. Mas o médico só ficou a olhá-lo. E Johnny foi mancando até o armário. Não seja ridículo. Não está preparado para isso, John. Sem se preocupar com a enfermeira, só Deus sabia quantas vezes aquelas moças já tinham visto sua bunda nua, Johnny deixou o camisolão cair em volta dos pés. As cicatrizes grossas e retorcidas apareceram atrás dos joelhos. Elas afundavam na magra ondulação de suas panturrilhas. Ele começou a remexer no armário em busca de roupas e encontrou a camisa branca e a calça jeans que usara na entrevista coletiva. John, eu proíbo terminantemente que faça isso. Como seu médico e seu amigo. Eu digo a você, é loucura. Proíba o que bem quiser. Estou indo. Johnny falou enquanto começava a se vestir. O rosto começou a revelar aquela expressão concentrada e distante que Sam associava aos transes. A enfermeira tinha um ar apalermado. Enfermeira, você podia voltar para sua sala? Disse Sam. Ela recuou até a porta, parou mais um instante ali e saiu, com relutância. Johnny, Sam começou, se levantando,
se aproximando dele e pondo a mão em seu ombro. Você não foi responsável por isso. Johnny repeliu a mão do médico com uma sacudida. Fui responsável, sem dúvida. Ela estava me vendo na TV quando aconteceu. Começou a abotoar a camisa. Você insistiu para que ela tomasse os remédios, mas ela recusou. Johnny olhou um instante para Isaac, mas logo voltou a abotoar a camisa. Se isso não tivesse acontecido hoje à noite, ia acontecer amanhã, na semana que vem, no mês que vem. Sam argumentou. Ou no ano que vem, ou daqui a 10 anos. Johnny respondeu. Não, não teriam sido 10 anos, nem mesmo um, e você sabe disso. Por que está tão ansioso para se culpar por tudo? Por causa daquele repórter pedante? Será que não é uma espécie perversa de autopiedade? Uma necessidade de acreditar que foi amaldiçoado? O rosto de Johnny se contorceu. Ela estava me vendo quando aconteceu. Não ouviu isso? Será que você está levando essa merda toda com tanta tranquilidade que não ouviu isso? Estava planejando uma cansativa viagem de ida e volta à Califórnia. Foi você que me contou. Uma espécie de simpósio. Algo com grande carga emocional. Pelo que você me disse. Foi isso ou não? Foi. O derrame teria quase certamente acontecido lá. Um derrame não acontece do nada, Johnny. Johnny abotoou a calça jeans e se sentou. Era como o ato de se vestir o tivesse deixado cansado demais. Os pés continuavam descalços. Respondeu. Talvez você tenha razão. Bom senso. Ele ainda tem bom senso, graças ao Senhor. Mas mesmo assim preciso ir, Sam. O Isaac ergueu as mãos. E vai fazer o quê? Ela está na mão dos médicos e de Deus. Essa é a situação. Mais do que qualquer outra pessoa, você precisa compreendê-la. Meu pai vai precisar de mim. Johnny falou em voz baixa. Eu também compreendo isso. Como vai chegar lá? É quase meia-noite. Vou de ônibus. Pego um táxi até o largo de Peter's Candlelighter. Os ônibus Greyhounds ainda passam lá, não passam? Você não precisa fazer isso, disse Sam. Johnny tateava embaixo da cadeira à procura dos sapatos e não o encontrava. Sam pegou-os embaixo da cama e passou-os a ele. Vou com você até lá. Johnny ergueu as sobrancelhas. Faria mesmo isso? Sim, se tomar um calmante suave. Mas sua esposa? Johnny percebeu de um modo meio confuso que a única coisa concreta que sabia da vida pessoal de Isaac era que a mãe dele estava morando na Califórnia. Sou divorciado, disse Isaac. Um médico tem que se dispor a estar na rua a qualquer hora do dia ou da noite, exceto se for um podólogo ou um dermatologista. Minha esposa via a metade da cama mais vazia que ocupada. Então passou a preenchê-la com uma variedade de homens. Lamento muito, Johnny respondeu meio sem graça. Você passa tempo demais lamentando, John. O rosto de Sam tinha um ar gentil, mas os olhos eram severos. Calce os sapatos.